Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, faz uma diferença tremenda na minha vida e eu quero, é claro, que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, sexta-feira, continuando com o tema Esperança, a nossa reflexão está no livro de Salmos, hoje o Salmo 146, versículo 5. Então, Salmo 146, versículo 5, e ele diz o seguinte: Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Amém. Bom, meus queridos, mais uma vez, aqui o salmista hoje falando sobre esperança, então mais uma vez vem a palavra esperança na Bíblia. Se a gente for pesquisar, essa palavra aparece inúmeras vezes, na Bíblia, sempre, a Bíblia, e a Bíblia sempre, nos ensinando, sempre atualizada, sempre nos deixando cada vez mais conectados com o nosso Pai Celestial, e hoje não poderia ser diferente. Então, aqui falando que a nossa esperança, que está no Senhor, daí se a gente continuar lendo, só para ter informação, se a gente continuar lendo, ele vai falar, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas fruta o propósito dos ímpios. Amém. Ou seja, ele vai falar e dar vários exemplos de tudo que Deus faz, principalmente, ele começa que mantém a sua fidelidade para sempre, ou seja, Deus é fiel para sempre. Daí, queridos, que lendo tudo isso aqui, não tem como, não tem como mais uma vez falar sobre aquela declaração, que eu disse já aqui do pastor Natalino, lá em São Paulo, lá na cidade de Santos, no litoral, quando ele foi indagado sobre ser verdade ou não ser, sobre se ele acreditava em tudo que ele dizia, daí ele disse, olha, eu prefiro viver na esperança do que viver na dúvida. Essa frase do pastor Natalino é muito forte, muito profunda, é uma frase muito curtinha, mas muito forte. Eu prefiro viver na esperança do que viver na dúvida. Então, queridos, mais uma vez, aqui falando sobre esperança, mais uma vez, a Bíblia nos ensinando e trazendo a esperança como algo que nos liberta, como algo que nos anima, como algo que nos impulsiona, algo que nos levanta todas as manhãs, esperançosos de que seja um dia melhor do que foi o passado, de que seja um dia produtivo, que seja um dia que nos aproximemos mais do nosso Pai Celestial. Então a esperança nos dá esse vigor, a esperança nos enche de alegria, a esperança nos enche de contentamento, de coragem, a esperança faz com que os nossos problemas sejam pequenos, sejam mínimos, perante a grandeza do que está por vir. A gente pensa no depois, a nossa esperança nos leva para o depois, a nossa esperança ela mostra que o hoje, os problemas, as adversidades, elas não são nada comparadas ao que virá. Então, essa esperança, isso que a esperança faz, nos dá essa grandeza de pensamento, essa certeza, não, daí passa a nem ser mais esperança, passa a ser uma certeza, uma esperança viva, como nós vemos também aqui, vimos essa semana, passa a ser uma esperança certeira, uma esperança que, como eu disse, que encoraja, que nos mantém de pé todas as manhãs, apesar de todos os problemas e todas as adversidades. Hoje, queridos,
a gente tem, né, que alimentar cada vez mais essa esperança. E como, José, que eu alimento a esperança? Lendo a Bíblia, focando em Jesus, lembrando os ensinamentos de Deus e de Jesus, lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, quanto mais a gente imita Jesus, quanto mais a gente traz os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia, mais conectados estamos com Ele, com o nosso Pai, e mais esperança nos enche o coração. Então precisamos, né, de esperança, precisamos de encorajamento, precisamos de, de certezas, né, na nossa vida, e a única certeza que a gente tem é que Deus está cuidando de tudo, que Deus é fiel e que todas as suas promessas serão cumpridas. Então isso basta, isso basta para que a gente mantenha a alegria, mantenha o entusiasmo, desculpa, que a gente mantenha a nossa fé e a nossa esperança ali, juntas, de mãos dadas, caminhando lado a lado e nos levando à frente, nos levando ao futuro, nos levando à eternidade. Em nome de Jesus, vivendo já a eternidade hoje. Ah, como, José? Temendo, obedecendo, fazendo as coisas que Deus quer que a gente faça, perdoando, amando, né? Procurando cada vez mais, se entregando cada vez mais a Deus, servindo cada vez mais a Deus, né? Amando o nosso próximo e pondo, né? Nos pondo, melhor dizendo, à disposição de Deus, né? Deus, Pai, eis-me aqui, me use, né? Faça, né, de mim um instrumento seu aqui na terra, que eu seja, né, o Senhor aqui na terra, que eu realize as coisas que o Senhor quer que sejam realizadas, que eu seja um desses realizadores das suas coisas aqui na terra. Né? Isso é se entregar a Deus, isso é amar a Deus, isso é amar ao próximo, ficando à disposição de Deus. Deus, me use como o Senhor quiser, como o Senhor achar melhor. Eis-me aqui. É isso que a gente tem que orar, é isso que eu oro todos os dias. E tenho certeza que você também, meu irmão, também ora da mesma maneira. Por quê? Porque queremos levar uma vida que agrade a Deus. Então não adianta a gente querer levar uma vida que agrade a Deus e querer fazer as coisas que a gente quer. Não funciona assim. É como no Pai Nosso que a gente pede para que nossos pecados, né, sejam perdoados, e se a gente não perdoa os outros, né, perdoe as nossas ofensas, se a gente não perdoa quem nos ofende, não funciona assim, né, tem que ser uma troca. Então, né, que se você quer que a sua vida seja repleta de bênçãos, né, se ofereça todos os dias a Deus. Deus, eis-me aqui. Meu Pai, eis-me aqui, me use. Né? Isso alimenta a nossa esperança, com certeza. Isso nos mantém de pé, isso nos mantém com esse sorriso no rosto, isso nos mantém com esse entusiasmo, isso nos mantém diferentes, não melhores nem piores, mas diferentes dos demais. Por quê? Porque somos luz na escuridão. Senhor, eu quero ser luz na escuridão, eu quero ser o sal da terra, me use. Enche-me de esperança, renove a minha esperança todos os dias. Eis-me aqui, Senhor. Então é isso que diz. Só eu estava esquecendo, eu sempre anoto alguma coisa, né? E hoje, né, para essa sexta-feira, o Salmo 146,5, eu anotei o seguinte, que esse trecho, né, do Salmo, ele fala de encorajamento e adoração, que declara a felicidade daqueles que confiam inteiramente no Criador, ao invés de depender de pessoas ou autoridades terrenas. Então, mais uma vez, né, aquilo, confiar em Deus, ter esperança em Deus, que é o Criador de tudo, que é o nosso Pai Celestial, ter esperança em Jesus, que é o nosso único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma grande sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria,
para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam ao nosso Pai e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais dele e da salvação, e estarmos cada vez mais próximos do reino dos céus, que é lá que Deus quer que todos estejam, em nome de Jesus. Então, lavemos as nossas vestes, enchemos o nosso coração de esperança e caminhemos rumo ao reino dos céus, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, fiquem com Deus, sejamos hoje melhores do que fomos ontem, que Deus nos dê uma sexta-feira repleta de bênçãos e de milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos, com Deus.